Bem-vindos ao canal Para a Voz do Paulo André. Estamos no mês da Reforma Protestante. No vídeo anterior a este, eu tenho uma breve introdução à Reforma Protestante e hoje quero me aprofundar na vida de Martinho Lutero. Ele, nascido 10 de novembro de 1483, ele é uma pessoa muito rica, pelo menos para eu falar, é uma alegria. É muito alegre e de muito temor de se falar, porque tem pressa na minha religiosidade hoje. Então, também doutrinária, tudo. E é algo rico se falar. Ele nascido com Martin Luther, que hoje, dependendo do dialeto germânico, é vagabundo. Já a mudança para Lutero, é Eletério, que é libertação, visando a paz no livro de Gálatas. Então, ele deixou ser Martin, o vagabundo, Martin Luther, para ser Martin Luther, Martin o liberto. Como diz anteriormente, nascido em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, e é mais ou menos na transição da Idade Média para a Idade Contemporânea no Ocidente. E ele é filho de um trabalhador de mina e agricultores, da família dele. E filho de Hans Luther, no caso, que queria que ele fosse um advogado. E Martin Lutero não quis ser advogado. A Santa dos Mineradores, a Santa Ana, ele, em meio de uma tempestade que ele achou que ia morrer debaixo de uma árvore, hoje a gente sabe que não é o melhor local para se abrigar de uma tempestade, ele falou: se eu sobreviver, vou ser monge. Sobreviveu, se tornou monge em 2 de julho de 1505. Ele já tinha bacharel em artes liberais, que é filosofia, e estava no doutorado de direito. Largou para ser monge, em vez de doutorado em teologia. E passar a ser monge em 1507. E 2 de julho de 1505 foi o voto. No seu ministério pastoral e acadêmico houve vários conflitos enquanto às indulgências.
e a salvação e as cruzadas e a salvação somente na Igreja Romana ao longo dos anos. Isso foi crescendo na divergência. E as 95 teses é somente contra as indulgências da Igreja Católica medieval. Então ele foi amadurecendo e discordando da Sé Romana. E Luther se torna monge não somente pelo seu voto, mas também pelas Averstungen, que é uma ansiedade, crises espirituais, tristezas espirituais. Averstungen. A Averstungen não tem uma tradução direta, é difícil traduzir a palavra Averstungen. Então, uma série de crises, uma série de Averstungen. Então, é um problema espiritual. E, em especial, seus conflitos familiares com seus pais, Hans Luther e Margareta Luther. Fazendo um salto histórico de, de, de fazendo omissões históricas, quando também com a construção da Catedral de São Pedro em Roma, ele vai a Roma ver uma espiritualidade inexistente, uma alta religiosidade. Hoje, os conceitos de hoje, assim, espiritualidade e religiosidade são coisas separadas, mas durante séculos foi a mesmíssima coisa, como teórico prático. E Lutero viu a espiritualidade romana, os padres, a prostituição, a devoção a Mamon, que a igreja medieval tinha. Então, isso causa uma série de divergências. Ele faz críticas às indulgências, por isso, as 95 teses que eu pude ler, vou mostrar aqui um dos livros que eu me basei nessa biografia. Então, eu li 3 livros de biografia de Lutero, vou mostrar eles aqui. Também em 1517, Detzel, Intugeseiro, uma palavrinha, né? Ele, para vender, falava que as indulgências que ele vendia perdoariam o pior dos pecados, até quem violasse Maria. Eu, que não sou católico, eu achei um absurdo alguém falar isso. Mas uma mentalidade medieval, a gente não sabe como pensar sobre, né? E em 31 de outubro de 1517, Lutero prega as 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg, de Deus Sábio, onde o príncipe eleitor governava. E no contexto político da Alemanha, é muito extenso, mais extensa que a voz de Lutero. O Lutero é musicista. O hino da Reforma Castelo Forte
música da Berna, uma parte musical, e Lutero é barítono. Eu sou barítono, então gostei de saber disso. E a politicagem das famílias nobres do Império Sacro Romano, Império, Império Romano Germânico, não estava com os Habsburgo, quase toda a Europa. Então a casa Habsburgo governava até o Brasil, famílias familiares. Esposa de Dom Pedro II, da casa de Habsburgo. Isso é mais recente da história. Mas por séculos, o Império Sacro Romano, a família Hohenzollern que mandava. E os comerciantes do Império influenciaram a economia global, desde a Venezuela até a Romênia. Todo o ocidente da Terra, os comerciantes alemães estavam, os burgueses alemães estavam, tinham dedo dos alemães. No ano de 1518, em Wittenberg, houve o confidente dominicanos e agostinianos. Luther, já assinando como Eleutério, Lutero, estava nesse balaio com influência de Girolamo Savonarola e Mestre Eckhart, dois dominicanos. Jerônimo Eck, dominicano, discutia com Lutero, né? Debates, fazia debates. E Lutero Agostiniano e Jerônimo Eck, dominicano. A descomunhão de luta pelo imperador Maximiliano e Papa Leão X, por Lutero ser russita, ser um herege, a poemia é uma, como se diz, uma região, uma província da antiga Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Então Lutero passou a se declarar russita, um herege russita, vendo o que o Hus dizia e a Hus ele concordava. E também influenciado por John Wycliffe. Até mais de 1521, Lutero foi expulso de Wittenberg e se estabeleceu e debateu contra o cardeal Caetano em Leipzig e fez amizade com Melanchthon. Que o Melanchthon, depois de Lutero e a Catarina von Bora, é uma das influências teológicas do luteranismo. Lutero ficou no exílio até março de 1522, no castelo de Wittenberg, como Cavaleiro Jorge. Nesse meio tempo, fez inimizade com o imperador da Espanha, Carlos V, e Karlstadt, professor de Wittenberg, que foi professor de Lutero e que iniciou o anabatismo alemão, o anabatismo espiritual. Anabatismos espirituais. Lutero traduziu a Bíblia em alemão, o Novo Testamento em 3 meses e o Antigo Testamento agora não lembro, não anotei aqui quanto tempo
Lutero levou para traduzir o Antigo Testamento, mas foi questão de anos. Ainda na Alemanha, em Wittenberg, as revoltas anabatistas, chamadas pelos protestantes majoritários de anabatismo, há discussões por essas revoltas dos camponeses feitas por Karl Starrad e Thomas Mützer. E enquanto Lutero estava no exílio, deixou a barba crescer para não ser reconhecido. Tem os iconoclastas e a perseguição contra Zwingli e contra o sermão de Zwingli contra o jejum. Nessa época, Lutero tinha um combate, uma discussão com Zwingli, questão da ceia. Quem é batista querendo ser zwingliano. Os luteranos, o conceito de ceia dos luteranos é os elementos da ceia é corpo e sangue também, além de ser pão e vinho, é também o corpo e o sangue de Cristo. É as duas coisas. Adriano VI foi o novo Papa, que era... Não, Adriano VI ele viveu pouco como Papa, reinou pouco como Papa. Talvez, se ele vivesse mais, a Igreja Católica aderiria ao luteranismo, aderiria às reformas de Lutero. Ele é adepto à reforma protestante e foi assassinado por isso. E Lutero, altamente paulino, ele não se submeteu às autoridades, como diz que de Romanos 13, que ele se submetia à autoridade espiritual. Então, tentou fazer isso. Quando a pessoa chamada de luterano, seu herege, substituiu os termos valtenses, um valtense, um russita, um boêmio. Então era um xingamento para chamar a pessoa de herege. Então Lutero, o termo luterano iniciou com herege, a mesma coisa, luteranisch, essas coisas. O casou com Catarina, Lutero teve 4 filhos biológicos, mais outras crianças de vizinhos, de familiares que ele adotou. E ele foi o primeiro a discutir o livre-arbítrio com Erasmo Rotterdam e criou o termo servo-arbítrio, divergindo com o livre-arbítrio de Erasmo de Rotterdam. E 17 de fevereiro de 1546, nosso herói falece. Então, esse final da vida E os livros que me passei nessa brevíssima história de Lutero, Cativa a Palavra, de Roland Barthes, de Steve Nichols, além das 95 ideias, e tem no final desse livro as 95 ideias. E a maioria das informações que eu tirei foi de Luther
a Lutero, do pastor luterano brasileiro, Martin Luther. Então, 20 minutos de vídeo. Deus abençoe a todos.